Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Nessa videoaula, nós vamos estudar sobre as drogas e os seus efeitos no sistema nervoso central. Vamos nessa? Olá, queridos alunos! Nesta videoaula, nós vamos aprender sobre as substâncias nocivas à vida. Para você acompanhar, basta abrir sua apostila na página 37 até a página 46. Nesta videoaula, nós vamos aprender sobre o que são drogas, como elas são classificadas entre legais e ilícitas, como elas agem no sistema nervoso central, que foi o tema da nossa última aula, se elas são drogas que deprimem o sistema nervoso central, se elas são drogas estimulantes ou se elas causam um certo tipo de alucinação. E como elas causam também dependência química. Quando eu falo em drogas, que é o tema central da nossa aula, você pode pensar nas drogas mais pesadas, como cocaína, crack, maconha, mas não é só isso que é classificado como drogas. Drogas é qualquer tipo de substância, seja ela de uma planta ou uma substância sintética, que quando ela entra no organismo, ela vai modificar a nossa função, a nossa percepção de alguma coisa, ou uma percepção de dor, uma emoção, uma atenção, a consciência, o humor. São drogas que agem na nossa psique, na nossa mente, no nosso sistema nervoso central. É por isso que são consideradas drogas psicoativas. Algumas dessas drogas, elas são consideradas ilegais, elas são ilícitas. É proibido tanto o comércio quanto o consumo delas, porque elas causam um alto índice de dependência, tendo como exemplo aí a cocaína, heroína, o LSD, o crack e a maconha. Já as outras drogas, elas são consideradas legais ou lícitas. Elas podem ser comercializadas ou até consumidas relativamente livremente, porque algumas delas só são liberadas para o comércio para indivíduos maiores de 18 anos, tendo como exemplo o álcool, o cigarro e a cafeína e até mesmo alguns medicamentos, porque os medicamentos eles causam uma alteração do nosso organismo, como por exemplo os analgésicos, que vão diminuir a sensação de dor, ou os antidepressivos, que melhoram o humor e os hormônios que trazem felicidade, os calmantes que diminuem o estresse e a ansiedade, ou até mesmo medicamentos para dormir. É por isso que muitas farmácias recebem o nome de drogaria, porque é lá que se vende esses remédios, essas drogas legais que alteram o nosso organismo, trazendo um benefício. No Brasil existe uma legislação antidrogas e o primeiro artigo da legislação ele define o que são drogas. Drogas são as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, listas que a União disponibiliza, colocando aquela substância como sendo uma droga lícita ou não. Essas drogas, muitas das drogas lícitas consideradas drogas legais, elas também causam um nível muito alto de dependência e até mesmo problemas na formação da consciência. É por isso que a gente fala que elas só podem ser compradas por pessoas em maior idade, como por exemplo o cigarro e bebidas alcoólicas. A Organização Mundial da Saúde classifica as drogas em 3 categorias. As drogas depressoras, que elas deprimem ou diminuem a atividade do sistema nervoso central, tendo como exemplo o álcool, os opináceos, que são substâncias produzidas a partir de uma planta chamada papoula. Dessa planta é extraída a heroína, a morfina e outras substâncias. Também são classificados como os depressores, os tranquilizantes e os hipnóticos. Já as substâncias estimulantes, elas estimulam, elas ativam áreas do sistema nervoso central, tendo como exemplo as anfetaminas, cocaína, nicotina, cafeína. Já as substâncias perturbadoras, elas modificam as atividades psíquicas, alterando a percepção, o estado de humor e o pensamento, causando até mesmo alucinações, como exemplo ali as drogas LSD, a cannabis sativa, que é da planta maconha, o MDMA e a cetamina. Vamos estudar mais profundamente agora as drogas que diminuem a atividade mental, que são chamadas também de drogas depressoras. Elas fazem com que o cérebro funcione de uma forma muito mais lenta. Essas drogas, elas diminuem tanto a atenção, a concentração, a tensão emocional, a capacidade intelectual, a fome. E agora nós vamos falar especificamente do alcoolismo, que é uma doença
causada por quem tem dependência de bebidas alcoólicas. O álcool, ele é sim uma substância depressiva e ela age de modo destrutivo, ela também é tóxica, atuando também nos neurotransmissores envolvidos em diversas funções, como por exemplo o raciocínio e o movimento. O aumento de concentração de álcool no sangue faz com que a pessoa perca a capacidade de julgamento, a memória, a percepção sensorial e a coordenação motora. É por isso que ela fica totalmente desequilibrada, não consegue andar em linha reta. E também uma pessoa que tinha muita timidez de dançar, de repente está lá dançando em público. Ela perde essa capacidade de julgamento, perde a timidez, começa a falar abobrinha, começa a querer brigar, começa a perder a memória. E depois que passa tudo aquilo, perde a memória, né? Depois que bate na mulher, depois que bate no filho, depois que fala mal de todo mundo, aí vem perder a memória. O álcool, ele está ligado também aos seguintes problemas. Mais de 50% dos acidentes fatais de trânsito estão relacionados com álcool. No Brasil existe a lei seca, que é uma lei zero tolerância a álcool. Se a pessoa tiver miligramas se ela comer um bombom que ele é feito de licor, que ele tem um pouquinho de álcool, ela já cai no teste do bafômetro e tem que pagar uma multa altíssima, porque causa muita morte, é um homicídio. Olha só o que mais, o álcool também está relacionado a 50% dos crimes violentos, mais de 50% dos suicídios. O álcool está relacionado com o nascimento de bebês com sérios efeitos em função do consumo de álcool pelas gestantes, aumento de 50% das chances de câncer de mama em mulheres que consomem 3 ou mais drinks por semana. É uma bebida que ela é aceita socialmente, mas as pessoas não percebem o quanto isso é tóxico e pode levar até mesmo a um coma alcoólico. As pessoas que elas costumam beber com frequência passam a apresentar uma certa tolerância ao álcool, porque as células do sistema nervoso central vão se adaptando à sua presença e à sua toxicidade. Então, cada vez mais, ela vai precisar de doses maiores para conseguir o nível de embriaguez, o nível de satisfação que ela tanto deseja. E aí ela vai cada vez mais aumentando as doses. Além da tolerância, passa a haver dependência física, sendo necessário acompanhamento médico para tratar o alcoólatra. Também pode procurar o apoio junto aos grupos como o grupo AA, que são os alcoólicos anônimos, presentes em quase todas as cidades, pois infelizmente o alcoolismo é um problema muito comum. São exemplos aqui das drogas depressivas, os ansiolíticos, que são os tranquilizantes, o álcool, os inalantes, como a cola, que vai diminuir a quantidade de fome da pessoa, dando ela mais energia, e os narcóticos, como a morfina e a heroína. Aqui no cantinho esquerdo está uma planta, a planta papoula, que é extraído o ópio para a produção da heroína e da morfina. Aqui do lado a gente tem uma imagem disponibilizada pelo governo federal dos Estados Unidos, que é o pozinho da maconha. As drogas que aumentam a atividade mental também são chamadas de drogas estimulantes, fazem com que o cérebro trabalhe de uma forma muito e mais acelerada. São exemplos a cafeína, o tabaco, a anfetamina, a cocaína e o crack. Vamos falar agora especificamente do cigarro. A nicotina é uma substância presente no cigarro, encaixa-se nos receptores destinados à acetilcolina, que é um neurotransmissor normal do nosso corpo, atenuando a fome, o cansaço e gerando uma leve sensação de euforia, de agitação. Ela desempenha também o papel de uma dopamina, também um neurotransmissor comum do nosso corpo, associado à satisfação e à inibição do apetite. Os riscos do fumo são enormes. O cigarro aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de boca, de faringe, de pulmão, além de muitos outros problemas da saúde, como infarto do miocárdio e enfisema pulmonar. Por que as pessoas começam a fumar? Para ter essa sensação de alívio, de estresse, para ter uma convivência social. E aí elas não percebem que elas estão entrando numa substância que é altamente viciante. A nicotina, ela vicia. Aqui está uma foto, né, da planta do fumo, do tabaco, e aqui a plantação de tabaco.
Já agora vamos falar sobre a cocaína, que é uma substância que provoca o aumento da produção de dopamina no cérebro e de noradrenalina, estimulantes cerebrais. A dopamina cria uma sensação de satisfação, as doses mais altas de euforia. O efeito da cocaína é muito rápido e intenso. A droga causa rápida dependência, às vezes a pessoa fumou uma vez a cocaína ou crack e ela já fica dependente daquela substância química e traz muitos riscos à saúde, que pode levar até a pessoa à morte, porque como ele aumenta a noradrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a temperatura do corpo. E aqui tá uma foto, ó, do pó da cocaína e da pedra de crack. O crack é altamente viciante. Vamos falar agora um pouco sobre a cafeína. A cafeína é uma droga lícita, ela está disponível no mercado e alguns medicamentos também, eles são à base de cafeína, porque eles agem muito mais rápido no sistema nervoso. E esses outros problemas de saúde aqui, eles podem ser desencadeados pelo consumo diário de 250 gramas do produto com a cafeína. Para não correr risco, verifique a quantidade de cafeína existente na composição das bebidas a seguir. O café expresso tem uma alta quantidade de cafeína, café normal, o achocolatado tem cafeína, o chimarrão, por causa que ele é feito da planta do mate, e o mate ele tem bastante cafeína, e do mate também se faz o tereré. Os refrigerantes à base de cola também tem muita cafeína, por isso que a pessoa fica mais agitada, não só pela quantidade de açúcar, mas também pela cafeína. Alguns chás, como os chás pretos, e energéticos, que tem tanto a taurina, que é um energético, como a cafeína. A cafeína causa no sistema nervoso central irritabilidade, a pessoa fica muito ansiosa, ela fica inquieta, tem uma confusão mental, pode chegar até problemas de delírio, causa uma certa dor de cabeça pela falta da substância, como o cérebro está acostumado com a cafeína, ele causa dor de cabeça, uma perda de memória e insônia. O músculo causa convulsões, tremores quando você usa muito café, contrações involuntárias e até mesmo a hipertensão. Já no pulmão pode causar falta de ar. Nos olhos, ele pode fazer com que os olhos eles fiquem flashes de luz. No coração, ele causa taquicardia. Já no estômago, a cafeína ela é a principal responsável por... Gente, meu gato apareceu na videoaula, deixa ele quietinho ali. A cafeína ela causa úlceras, ela vai corroer a proteção ali do estômago e vai começar a causar muita dor por causa de queimação, que é causada por essas úlceras. E já no rim, ela aumenta a frequência urinária, a pessoa vai mais vezes ao banheiro. As drogas que alteram a percepção também são chamadas de alucinógenas. Elas provocam distúrbios do funcionamento do cérebro, que passa a funcionar de forma desordenada numa espécie de delírio. São exemplos alguns cogumelos, o LSD, a êxtase, também conhecida como MDMA, a maconha e o haxixe. Esses cogumelos, eles são alucinógenos, as pessoas fazem chá para rituais indígenas ou então por curiosidade e acaba entrando em alucinação e ele também pode levar à morte. Aqui a gente tem papéis de LSD, que é uma droga que infelizmente é vendida em baladas porque ela causa uma agitação e alucinação. E aqui imagens de cápsulas de MDMA. Vamos falar sobre a maconha agora. A substância ativa, que é o tetrahidroxicannabinol, ou o THC, encaixa-se nos receptores dos neurotransmissores dos neurônios destinados à anandamida, um neurotransmissor que provoca euforia, alteração de memória e hipersensibilidade. A maconha pode causar impotência sexual e dependência, além dos danos à saúde. Aqui está a cannabis sativa. Ela é uma planta que no Brasil é proibida até de plantar. E aqui do outro lado tem a foto do haxixe. Estado de abstinência é um conjunto de sintomas de agrupamentos e gravidades variáveis que ocorrem na ausência relativa ou absoluta de uma substância após o seu uso repetido, prolongado ou com altas doses. A abstinência pode ser complicada por convulsões e delírios. Bom, gente, o que falar de abstinência, né? Abstinência é quando você
tá tentando parar de usar drogas ou usar um medicamento. E aí, ou você toma numa dose reduzida ou você não toma. E aí vai causar uma certa irritabilidade, porque o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele tá acostumado a receber aquelas doses de hormônios. Já as pessoas que elas tomam muito, elas causam overdose. O que é overdose? É um termo utilizado cientificamente para denominar a exposição do organismo a grandes doses de uma substância química, seja ela um medicamento, uma droga ou outros. E também a mistura de drogas com álcool também pode causar níveis de overdose. Com o conhecimento que a humanidade tem hoje, não é possível saber antes de ter contato com a droga se a pessoa vai ou não se tornar dependente. É por isso que se recomenda que as pessoas não aceitem o primeiro convite, não experimentem para saber como que é, principalmente as drogas que elas têm alto nível de dependência, como a nicotina, presente no cigarro, a maconha, o crack, que é altamente dependente. É importante ressaltar que as drogas têm um custo e muitos dependentes não têm condições financeiras de adquiri-las sempre e podem entrar no mundo de criminalidade para conseguir o dinheiro para comprar a droga. Além disso, a situação de ilegalidade de algumas drogas faz com que estejam associadas às outras atividades ilegais e prejudiciais. Saiba como agir em situações de emergência em casos de overdose, em casos de intoxicação aguda. Os sintomas são perda de consciência, coma ou sono repentino ou profundo, respiração lenta e curta ou parada da respiração, pulso fraco ou sem pulso, os lábios roxos, convulsão, movimentos involuntários, desmaios, palpitação, taquicardia, dor no peito. O que fazer quando a pessoa está em overdose? Chame o resgate ou ajuda médica com emergências, imediatamente. Nunca deixe a pessoa sozinha. Deixe a pessoa de lado. Tenha certeza de não haver comida ou vômito na garganta. Afaste o queixo do peito. Nunca dê outras drogas para combater o efeito daquela que ela já tomou. Nunca ponha nada na boca da pessoa, incluindo água e outros medicamentos. E se a pessoa estiver tendo convulsões, segure a sua cabeça com cuidado para não bater no chão ou em algum móvel. Quem toma a decisão de não usar drogas legais ou ilegais está optando por uma vida muito mais saudável e por outros tipos de prazer, além de ajudar na construção de uma sociedade muito menos violenta. Existem outras formas de conseguir estímulos naturais para que você consiga a felicidade e o bom humor e uma vida plena, como por exemplo o exercício físico. Ele libera dopamina no sangue. Não é preciso você fumar uma maconha, uma narguilé para conseguir níveis de dopamina ou endorfina no corpo. Já os estímulos artificiais, que são as drogas que nós estávamos conversando, as bebidas alcoólicas, o cérebro se torna dependente do prazer imediato ou o indivíduo perde o interesse pelo prazer proporcionado pelos estímulos naturais. O sistema nervoso se desequilibra, a saúde é amplamente afetada e as relações sociais são prejudicadas. Então, gente, o nível de consumo de droga, de álcool, está aumentando. É por isso que o MEC, o Ministério da Educação, ele está colocando esses conteúdos para os adolescentes, para os alunos de sexto ano estudar, para prevenir o uso disso dentro da escola, até mesmo no ambiente familiar. Nós temos que quebrar o tabu e começar a conversar sobre essas substâncias. Eu espero que você tenha gostado da aula, aprendido um pouco mais a se cuidar. Evite contato com pessoas que estão nesse meio social, pessoas que usam a droga. E como atividade, até a próxima. Tchau!